dia, pessoal! Bem-vindos a mais um MedSeg Web e hoje estamos muito estilosos com o nosso convidado, o Eric Mello, da Genetec. Ele é o cara que sabe tudo da parte técnica da Genetec, Cybersecurity, LGPD, como configurar, tudo que vocês possam imaginar é com ele. Bom, para quem não conhece, a MedSeg é um distribuidor de valor aí de segurança eletrônica e tecnologia. A gente faz aniversário esse ano de 2022, com 20 anos aí já de mercado. A gente trabalha com assessoria em loco, assessoria de projetos, com segmentos além da Genetec, né? Com segmentos de detecção e alarme de incêndio, CFTV, intrusão, acesso e outros fabricantes parceiros aí como Bosch, Vivotec, Carrier e muitos outros, tá? Eu sou a Gabriela, responsável de marketing e espero que vocês tenham um ótimo web. Fica aqui a minha dica para vocês colocarem no chat dúvidas para a gente aproveitar o Eric aqui conosco, que esse sim tem uma agenda muito concorrida, tá bom? Muito obrigada, viu, Eric, pela sua participação e o palco é todo seu, tá? Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite, obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Como a Gabi falou, fique à vontade para colocar qualquer pergunta, comentário ali no chat. Eu vou tentar responder todos aqui no decorrer desse web. Mas se faltar alguma, me comprometo a responder na sequência para vocês aí por e-mail ou de alguma outra forma, tá? Beleza, vamos lá. Meu nome é Eric Mello, eu sou engenheiro de aplicação e gestor de privacidade na Genetec. E a ideia hoje é falar um pouco de segurança cibernética aplicada aos sistemas de segurança física, tá? Então, para começar, antes de a gente entrar especificamente em como que a Genetec aborda esse assunto, como que a gente trata isso do ponto de vista de produto e tecnologia, vamos dar um pouco de contexto aqui, né, da relevância e importância do tema, tá? Primeiro, só alguns dados aqui, né, que, segundo uma pesquisa ali da Risk Based Security, em 2020 houveram diversos incidentes de segurança, né, de violação de segurança, mais ou menos ali uns 4.500 incidentes de segurança registrados e conhecidos. E nesses incidentes foram vazados aí 37 bilhões de dados, né? Isso é um número aí de 18 bilhões a mais do que o ano anterior, em 2019, né? 2020 foi um ano meio fora da curva, porque foi bem o começo da pandemia, então bastante gente começando a trabalhar de casa, houveram diversos fatores aí que fizeram esse número impulsionar, né, mais que dobrar aí de um ano para o outro, tanto que em 2021 esse número caiu um pouco aí, de 37 bilhões, ficou aí mais ou menos em 27 bilhões de dados vazados. Só que o número de incidentes ficou muito próximo, né? Então, de 4.500, teve 4.200 e poucos incidentes conhecidos e registrados, né? Então, teve uma diferença considerável, e caiu consideravelmente em relação à quantidade de informações, de dados vazados, mas também por conta de alguns mega vazamentos, né? Que houveram em 2020. Mas o número de incidentes se manteve muito próximo, né? 2022 já está apontando que vai superar 2021, tanto em quantidade de dados vazados quanto em quantidade de incidentes. E, segundo uma outra pesquisa aí já da empresa Axor, aqui o Brasil foi campeão em vazamentos de dados, né? Então, a gente tem mais esse recorde aí para comemorar. Então, só de dados sensíveis aí que se referem a dados de saúde, dados ligados à religião, né? Considerando aí a terminologia
da LGPD como dado sensível, né? Foram 2,8 bilhões de dados sensíveis vazados só aqui no Brasil, né? E aí, beleza, a gente tem visto bastante notícias, muitas informações aí na mídia de diversos vazamentos, desses incidentes de segurança muito próximos da gente, né? Então, órgãos públicos, empresas muito conhecidas aqui no Brasil, situações fora do Brasil também de cibersegurança, mas e especificamente o nosso mercado de segurança física, né? Como que a gente consegue quantificar ou pelo menos fazer uma estimativa aí do risco, né, que a gente corre em relação a especificamente sistemas de segurança física. Bom, primeiro ponto é que essa é uma pesquisa realizada pela própria Genetec, que está considerando os usuários do Security Center. Então, a gente verificou que 68% dos dispositivos, das câmeras, usam um firmware desatualizado, né? Não tem uma estratégia de atualização, então tem um firmware desatualizado rodando, né, em produção aí no ambiente de segurança. E desses 68, 54% tem uma vulnerabilidade conhecida. Ou seja, mais ou menos aí a cada 10 câmeras, 4 tem uma vulnerabilidade conhecida que pode ser explorada. Tá? Isso é um risco bastante razoável, porque muitas dessas vulnerabilidades conhecidas, seja do nosso mundo de segurança física, em câmera, ou em outras vulnerabilidades publicadas, normalmente também é publicado qual que é a vulnerabilidade, né? Então, se um pesquisador independente descobre uma vulnerabilidade, normalmente ele comunica à empresa para ela corrigir as falhas de segurança, às vezes ele recebe uma recompensa por isso, né? São os bug bounties. Mas essa vulnerabilidade é publicada nos fóruns, enfim, né? Até com o intuito acadêmico mesmo, de educação e aprender ali sobre aquela vulnerabilidade. E quando você não atualiza, quando você não corrige aquela vulnerabilidade que é conhecida e que está publicada, então o risco fica muito maior, não só de alguém com muito conhecimento, um hacker chegar lá e explorar aquela vulnerabilidade, mas a gente aumenta bastante o risco do que a gente chama de script kid, né? São pessoas com pouco, ou às vezes perto de nenhum conhecimento no contexto da vulnerabilidade, mas consegue pegar praticamente um tutorial, um passo a passo, muitas vezes até um script pronto para explorar aquela vulnerabilidade, né? Então, a gente vê que hoje, considerando os sistemas de CFTV, a gente tem um número bastante alto de potencial vulnerabilidade, né, de um risco alto aqui de ter uma vulnerabilidade e um risco tão preocupante quanto ou mais de vulnerabilidades confirmadas, existentes e possíveis de serem exploradas. E beleza, e por que isso é relevante, né? Qual que é a real probabilidade aí, né? Qual que é o impacto que a gente pode sofrer quando uma vulnerabilidade dessas é explorada? Considerando um sistema de vídeo somente por enquanto, né? Primeira coisa que pode acontecer, né, é de você ter as suas imagens vazadas, né? Então, um ambiente confidencial, um ambiente do seu cliente ali, que deveria estar sendo protegido, estar sendo um ambiente seguro, ele pode ter as suas imagens ali, muitas vezes confidenciais, vazadas. Né? Então, apesar de parecer remota a possibilidade, a gente tem casos reais, recentes e muito próximos disso acontecendo. Né? Aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, teve um sistema com todas as imagens, mais ou menos 300 câmeras de uma área de um aeroporto. Né? Então, não eram as imagens do aeroporto, eram as imagens de uma empresa, né, que tem um ambiente ali no aeroporto, que foram vazadas, tiveram essas imagens publicadas aí, na verdade foram vazadas as credenciais ali do sistema, e qualquer pessoa com acesso àquelas credenciais, né, conseguiria ver as imagens ao vivo, gravadas, né, tinha um acesso de administrador do sistema ali, né?
Houve também um outro caso já nos Estados Unidos, que um hacker conseguiu invadir um provedor de segurança, né, de soluções de segurança, e a partir dele teve acesso a diversas empresas ali, diversas imagens de empresas que eram clientes desse provedor. Então, empresas como Tesla, o presídios nos Estados Unidos, então tiveram também diversos trechos de imagens vazados. Um outro risco é a partir do momento que uma pessoa tem acesso ao ambiente, é ele modificar configurações, fazer alguma coisa para danificar o uso ou para criar disrupção no funcionamento do sistema, né? Então, por exemplo, tirar todo o brilho e contraste da câmera, deixar a tela preta, fazer a câmera parar de gravar. Se o sistema tiver recurso, excluir alguma gravação, mudar a senha do sistema para que o proprietário, os donos, não tenham mais acesso àquele sistema, enfim. E atrapalhar ali realmente o funcionamento do sistema, né? A gente também tem casos muito próximos, né? Um grande fabricante aqui do Brasil teve, em 2017, diversos equipamentos aí que foram hackeados, aparecia a mensagem, mudavam-se o nome da câmera para hacked, e tinha toda essa questão de mudar brilho e contraste da câmera para ficar com a tela preta, né? E alterava a senha também do dispositivo, né? Então, até chegar uma correção que chegou, as pessoas não tinham acesso mais ao seu sistema, estava inutilizado ali o sistema, né? Mas o maior risco, né, em relação tanto a impacto quanto a probabilidade é dos agentes maliciosos, pessoas que atacam o seu sistema e que têm acesso ali a um DVR, a um NVR, a uma câmera, eles usarem esse dispositivo para conseguir acesso a outros recursos na sua rede, né, o que a gente chama de movimento lateral. Ele ganha controle em um ponto, né? E a partir daí ele se movimenta lateralmente para conseguir controle de outros dispositivos, sistemas, né, e ambientes da sua rede, do seu espaço, né? Do seu espaço virtual, né? E aí, claro, o impacto pode ser muito maior, porque além de acesso às imagens, ele pode ter acesso a qualquer outra informação ali da empresa ou dos dispositivos e sistemas que ele tiver acesso, né? Outra coisa também que pode acontecer a partir desse movimento lateral é esse agente malicioso tomar controle de outros dispositivos para criar uma rede ali de zumbis, né, que a gente chama de botnet. Então, inclusive, existe um caso que ficou muito conhecido, né? No meados de 2016, final de 2016, ali houve um dos maiores ataques de negação de serviço distribuída da história, né? Um ataque de negação de serviço, né, um DDoS, é quando é gerado muito tráfego, muita requisição para um ponto, um grupo de pontos, né, para um serviço. E por conta dessa quantidade excessiva de requisições, por conta desse tráfego excessivo, o serviço acaba ficando indisponível, o serviço cai, né? Então, em um ataque de DDoS, o atacante precisa de muitos dispositivos, que podem ser qualquer dispositivo, né, que seja conectado. Pode ser computador, celular, uma câmera, um roteador, qualquer dispositivo IoT pode ser um bot dentro de uma botnet. E esse ataque especificamente ali que aconteceu no final de 2016, ele derrubou um serviço de DNS, o DIN, né, que é um dos maiores, pelo menos na época, era um dos maiores serviços de DNS dos Estados Unidos, e fazia a resolução de nomes de diversos sites aí, como o Facebook, o eBay, Netflix. Então, esses serviços aí ficaram praticamente inacessíveis, né? Eu digo praticamente porque foi interrompida ali a resolução do nome. Então, a pessoa que digitava lá eBay, Facebook, Netflix, ele não conseguia alcançar
o destino. Então, na verdade, esse ataque ele deixou indisponível boa parte dos principais sites e destinos aí da internet no mundo, né? A parte do IoT, né? Qualquer dispositivo conectado, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso nos próximos slides, mas qualquer dispositivo conectado, né, ou que pode ser conectado, a gente chama de dispositivo IoT, né, dispositivo de internet das coisas, e esses dispositivos, do ponto de vista aí da segurança cibernética, são vetores de ataque também, né? Então, eles podem sofrer um ataque. No caso das câmeras, qualquer câmera conectada, qualquer controladora, né, qualquer DVR, NVR, gravador, são dispositivos IoT. Não são computadores propriamente ditos, né, também não são celulares, não são tablets, mas são dispositivos que têm ali um sistema operacional, tem alguma coisa rodando nele e podem ser conectados, né? E por conta da quantidade de dispositivos IoT existentes hoje, né, inclusive em 2020, o número de dispositivos IoT ultrapassou a quantidade de dispositivos não IoT em uso no mundo, né? Então, hoje a gente tem mais dispositivos IoT do que não IoT, né? O que eu chamo de não IoT está incluso computador, tablet e celular, né? Então, a gente tem mais dispositivos que não é nenhum desses três conectados do que esses três aí, né? Então, eles, por conta da quantidade, né, que a superfície de ataque, eles são um alvo bem importante aí para os hackers, para os agentes maliciosos, né? Outro motivo também é que um dispositivo IoT, vias de regra, ele não tem o mesmo tratamento que um computador, que um celular, né? O computador, a gente liga ele, o sistema operacional já indica, ó, tá na hora de atualizar, tem uma atualização importante, ele praticamente te força a atualizar, né? Fica te lembrando ali até que você faça. A mesma coisa no celular, sempre que sai uma versão nova do sistema operacional, você fica recebendo notificações ali até que você atualize. Os dispositivos IoT, em sua grande maioria, não tem isso, né? Você não recebe essas notificações recorrentes. Até por isso, né, um dos motivos é que a gente tem tantas câmeras aí usando o firmware desatualizado, né? A gente não na maioria dos casos, a gente não tem uma forma automatizada de fazer isso, uma forma fácil de fazer isso, né? Então, eu entendo essa dificuldade. Imagina você pegar um projeto ali de centenas de câmeras, às vezes milhares de câmeras, para você fazer a atualização de todos esses dispositivos. Então, você tem que programar uma janela às vezes muito grande, planejar muito bem, fazer isso em lote, né? Tem a questão de custo, mas voltando aqui ao nosso exemplo, a gente tem que avaliar bem o risco, né, da situação, quanto o risco se está disposto a assumir, né? A gente tem todos os impactos negativos aí de uma atualização em loja, atualização em massa por conta do volume de trabalho, custo, etc., né? Mas a gente tem que medir esse risco e ver qual o risco que a gente está disposto a assumir, né? Se eu fizer a atualização, esse é o impacto que eu tenho na minha organização, no meu sistema ou no meu projeto. E se eu não fizer, esse pode ser o impacto. Então, a gente tem que levar em consideração o impacto e a probabilidade desse impacto acontecer, né? E aí, entrando um pouquinho mais aqui no IoT, né? Eu falei um pouco da quantidade de dispositivos IoT existentes hoje, né? Que ultrapassa aí a quantidade de dispositivos não IoT. Um outro número interessante é que de todos os dispositivos IoT infectados, roteadores está em primeiro lugar disparado, né? Porque por conta do volume, toda casa tem um roteador, né? Um modem que é roteador, etc. Empresas, tudo. Mas em segundo lugar estão as câmeras conectadas, câmera IP, DVR e NVR. Né? É o segundo tipo de dispositivo mais infectado do mundo. E esses dois dispositivos aí somados são 90% dos dispositivos IoT infectados, né? Então, sim, a gente precisa ficar atento para isso, né? Ficar atento, né, para
que uma câmera ela é um vetor de ataque e tem um potencial bem razoável de ser infectada, e existe até a possibilidade de ela estar de alguma forma infectada sem que a gente saiba, né, sem ninguém perceber. Um dos objetivos aí de se tomar controle de uma câmera é para que ela faça parte de uma botnet, para fazer um ataque aí de DDoS. Eventualmente você nem sabe que esse ataque está acontecendo, né? Porque você não é diretamente afetado, mas outras empresas são afetadas, né? A sua câmera, o seu NVR, seu dispositivo IoT, ele passa a gerar tráfego ali para o alvo do ataque de DDoS. E uma outra aplicação também que tem se tornado bastante comum é o uso desses dispositivos para mineração de criptomoeda, né? Então, para se minerar a criptomoeda, a gente precisa de muito poder computacional, de muito recurso computacional, e aí uma forma que os agentes aí maliciosos encontraram é de tomar o controle de dispositivos, não importa qual seja, desde um computador até uma lâmpada inteligente, para ficar minerando criptomoeda ali, né? E um outro número para a gente criar esse senso de urgência em tratar dispositivos IoT como vetores de ataque é de uma pesquisa ali da Kaspersky, de que em 2021 houveram 1,5 bilhões de ataques a dispositivos IoT só no primeiro semestre, e só o que foi detectado, né? Dispositivos IoT, ataques que houveram que não foram detectados ou que não tinha nenhum tipo de proteção de endpoint ali instalado, obviamente não aparecem nessa conta. Então esse número é muito maior do que esse de 1,5 bilhões de ataques somente a dispositivos IoT nos primeiros 6 meses. E aqui uma comparação, né, de como que é o cenário de dispositivos atacados, né, de ataques realizados contra dispositivos conectados em geral, considerando também dispositivos não IoT, PC, comparando 2019 com 2020. Né? Então, em 2019, a gente tinha aqui, em dispositivos IoT, 16% dos ataques. Tá? Então, 16% dos ataques registrados tinham como alvo dispositivos IoT. Em 2020 foi para 32%, então dobrou o número aqui, né, da quantidade de ataques realizados a dispositivos IoT, né? Então, não é que dobrou só a quantidade, dobrou a distribuição, né? Então, a gente percebe que tem menos, tem aqui alvos aqui como celulares ali com Android, diminuiu, em compensação aumentou consideravelmente para outros dispositivos IoT, né? Então, de novo, dispositivos IoT são um alvo, e isso deve ainda continuar com essa curva de crescimento, especialmente aí com a chegada do 5G, quando ele estiver realmente maduro, né, ou amadurecendo aqui no Brasil. Esse número deve aumentar consideravelmente, porque deve também aumentar a quantidade de dispositivos IoT por conta da facilidade que a gente vai ter da infraestrutura, que hoje é um pouco mais limitada, né? Então a gente deve aumentar ainda mais a superfície de ataque, né? Então a gente deve, isso vai impulsionar o mercado de IoT, né? Então a gente deve ter mais dispositivos, mais fabricantes aí entrando no mercado com pouca preocupação em relação à segurança dos seus dispositivos e, consequentemente, mais ataques acontecendo aí contra esses dispositivos. E aí, beleza, a gente falou de IoT, dispositivos conectados, os ataques, né? Mas um argumento que é muito recorrente, que a gente ouve quando a gente fala de segurança, é que o meu sistema não está conectado, não está na internet, então eu estou seguro, não preciso me preocupar com isso. Na verdade, eu tive uma reunião ontem que eu escutei exatamente esse argumento ontem assim, e esse argumento ele vem de diversas verticais, né? Não é só os pequenos negócios, tal. A gente ouve muito isso de governo, né? Ontem, como eu falei, eu ouvi de um grande porto, né? Então são empresas bem
robustas, né, que tem até um departamento de segurança muitas vezes, mas tem esse pensamento aqui, né? E por que esse pensamento a gente não pode se basear nele? Não deve, ou não deveria ser válido aí quando a gente fala de segurança cibernética. O primeiro é menos técnico, né? O primeiro motivo menos técnico é que essa você transforma o seu sistema em uma solução que não é a prova de futuro, né? A gente sabe que o caminho das coisas é conectividade, né? A gente está falando de computação em nuvem já há muito tempo, mas ela está se popularizando muito mais agora, especialmente no nosso ambiente, né? No nosso mercado de segurança física, existem muitas soluções agora indo para a nuvem ou com possibilidade de sistemas em nuvem ou híbridos, né? Então, isso é uma tendência, e mais uma vez o 5G pode impulsionar isso. Então a gente tem que pensar que se a gente quer um sistema capaz de evoluir, acompanhar ali a tecnologia, a gente deve pensar que em algum momento ele precisa ser conectado, né? Uma outra coisa é que a gente também não pode prever mudanças na estrutura da empresa, né? A gente já teve casos de sistemas totalmente isolados da internet, sistemas totalmente offline, e aí que teve a mudança de gestão, né? E o gestor novo falou, não, agora eu preciso desse sistema no meu celular o mais rápido possível. Então, todo o tempo, o sistema que já tinha lá 5, 6 anos instalado, então esses 5, 6 anos aí que a gente poderia estar trabalhando para proteger o sistema contra ataques, contra qualquer outra coisa, mas deixando ele ou conectado ou preparando para se conectar, isso teve que ser feito do dia para a noite, né? E aí acaba tendo um investimento maior tanto de energia quanto de investimento financeiro, como também às vezes a gente acaba fazendo isso deixando passar alguma coisa e deixa ainda muito mais vulnerável do que poderia ser, né? Então são dois contra-argumentos que a gente deve ter em mente. Não são argumentos técnicos, mas que a gente precisa ter isso na cabeça de que o cenário pode mudar em algum momento, que a gente deve estar preparado para isso e não correr atrás do tempo perdido, idealmente, né? Uma outra coisa é que existe ameaças internas, né? A gente chama no setor de malicious insider, quando essa ameaça é maliciosa, né? E aí existe um estudo ali da Verizon que no ano passado, né, em 2021, 22% de todos os incidentes de segurança, todas as violações de segurança que houveram, partiram de dentro da empresa. Não foi um hacker externo que foi lá e atacou de fora. 22% partiu de dentro, tá? E esse número aqui, a gente está considerando só os ataques maliciosos, tá? Porque a gente tem como ameaça interna aqui uma divisão, né? Aqui é só um exemplo, aqui a gente está meio que generalizando essa divisão, né? Mas a gente teria aqui, então, ataques maliciosos, ou seja, mal intencionados, uma pessoa que tem ali realmente a intenção de cometer um ataque. Eu tenho aqui a colinha para esses números aqui. Os ataques maliciosos foram 13,8%. O roubo de credenciais foi ali de 24%, né? E esse roubo de credencial pode ser realmente um ataque hacker que vai lá e descobre a sua credencial através de um keylogger, alguma coisa assim. Pode ser um ataque de força bruta, onde a pessoa fica tentando várias senhas ali até conseguir descobrir qual que é a sua senha, ou pode ser porque você não mudou a senha padrão do fabricante, ou porque a pessoa escreveu a senha no post-it e colocou ali embaixo do teclado, né? Então, o roubo de credencial tá tudo isso daí incluído, e o restante aqui por negligência, né? Então, um termo legal que eu ouvi recentemente, interessante, não legal, mas interessante que eu ouvi recentemente, é que configuração é a nova vulnerabilidade, né? Então, muitas vulnerabilidades existem por falta da configuração adequada, né? Você pode fazer isso no sistema, mas você não faz porque você não acha necessário, porque você não sabia que existia aquela possibilidade, aquele recurso, então você acaba negligenciando de maneira
talvez até involuntária, alguma característica que acaba te colocando em risco, né? Então, ameaças internas são reais, elas existem e são numerosas aí, né? Na verdade, aí tem um estudo de pesquisadores da Stanford que dizem que mais ou menos, deixa eu ver aqui o número exato para falar para vocês, 80 e dizem que 88% das violações de dados acontecem por erro humano, tá? Seja por erro de configuração, como a gente falou, seja por erro na hora de criar uma senha forte, seja por erro de política da informação em não criar uma senha, uma política de senha adequada, uma política de troca de senha recorrente, uma política onde você não pode repetir as últimas senhas, né? Então, 88% das violações de dados se originam ali inicialmente por um erro humano, né? Tem uma pergunta aqui. Então, quais as principais razões de ataques cibernéticos e de qual país mais cometidos? Beleza. A primeira parte da pergunta a gente tem aqui, ó, já nesse slide aqui. Bacana que a gente está bem em sintonia aqui. Então, o próximo slide já responde a pergunta. Primeira e disparada motivação é financeira, né? A maioria dos incidentes de segurança da informação acontecem porque o atacante ali, né, o agente malicioso, ele quer dinheiro, né? Isso é bem evidente nos que saem na mídia, o que a gente vê, né? Então, foi roubada a base de 223 milhões ali de CPF junto com outros dados. Essa base está sendo vendida aí na Dark Web. Alguém fez um ataque de ransomware, sequestrou os dados de uma empresa e está pedindo resgate, tá? Mas é interessante aqui a gente ver os outros motivadores, né? O segundo é a espionagem. E quando a gente fala espionagem, não é só aquela espionagem industrial que o concorrente vai lá para roubar informação, tal, e criar na frente um novo produto. Não é só isso, né? Pode acontecer, mas o que é mais comum e que está classificado como espionagem é quando, por exemplo, um funcionário sai da empresa e leva com ele toda a carteira de cliente, os projetos daquele que foi construído naquela empresa que ele está saindo, né? Então, é também um motivo ali de violação de dados, né? E que entra ali como espionagem. Mas o que eu acho mais interessante é o último ali, que entra diversos outros, inclusive diversão, né? Então, existe ali as pessoas que fazem algum ataque por diversão. Muitos ataques a gente chama de pichação virtual. Então, quando a pessoa, por exemplo, ataca ali um site, derruba um site, coloca o nome do grupo dele ali só, mais nada. Não quer dinheiro, não quer aparecer, quer tornar ali o seu grupo mais popular. Então, a gente pode colocar ali como diversão, a pessoa que está querendo ganhar ali mais notoriedade, está querendo aparecer mais, está querendo testar os seus próprios conhecimentos, está querendo só fazer uma pichação virtual mesmo, né? Ressentimento, né? Então, uma pessoa, um funcionário que acha que foi maltratado, foi desligado de maneira injusta, ele pode simplesmente apagar o banco de dados, tomar alguma ação ali que vai prejudicar a empresa ali como forma de vingança, né? E ideologia, aí são os hacktivistas, né? Então, a gente tem alguns grupos famosos aí de hacktivistas e de ações ativistas famosos. Aquele exemplo que eu dei mais cedo da empresa norte-americana que teve diversos clientes ali hackeados com imagens vazadas, foi por um hacktivista que queria alertar ali sobre os cuidados que se deve ter com privacidade e proteção de dados, né? Então, ele não queria dinheiro, não queria nada, não pediu nada, ele só invadiu, pegou os dados e vazou esses dados, publicou parte desses dados ali para mostrar o quão frágil pode ser um sistema, né? E o ponto aqui, um ponto importante desse slide é que 86% não é intencional, não é parte ali de um agente malicioso falar, eu quero fazer aquilo. Muitas vezes é sem querer, é por negligência, como a gente falou, ou por falha de configuração, ou por falta de procedimento realmente, falta de conhecimento.
Por isso que um ponto importante de qualquer estratégia de segurança da informação é treinamento. Treinamento para todo mundo, né? A responsabilidade da segurança da informação, ela é coletiva e tem que ser compartilhada por todos. Então, todos têm que ser treinados. Não é só o time de TI, não é só o time de segurança, né? Então, todos que participam do grupo precisam ser treinados. Inclusive, pessoas, por exemplo, que não tenham acesso a nenhum computador. Se você pegar, por exemplo, os profissionais da área de limpeza, por exemplo, que não vão acessar computadores da empresa, não vão acessar a rede da empresa por alguma política, eles não podem usar Wi-Fi, enfim, estou conjecturando aqui só, mas eles estão no ambiente da empresa e vão lá limpar, por exemplo, sala, uma sala de servidores, ou vai limpar ali um desktop da vez de um funcionário, um colaborador, né? Então ele tem de alguma forma acesso físico aos ambientes aonde as informações digitais então estão. E segurança da informação também tem que se aplicar ao meio físico de comunicação, né? Então existe inclusive o que a gente chama de princípio da mesa limpa, que você não deve deixar documento na mesa, não deve deixar o seu hard lock na mesa, né? Então o treinamento tem que ser, claro, dadas as devidas proporções ali, mas tem que ser pensado para os diferentes grupos. Então, você vai ter um treinamento para o time de TI, que vai ser mais técnico e tal, um treinamento para os usuários ali de computadores, e é uma boa prática também ter um treinamento mesmo para pessoas que não têm acesso a computadores, mas que vão ter acesso físico, né? Então, medidas de segurança física, né, medidas protetivas físicas também fazem parte de medidas de segurança da informação, né? O Lars perguntou se tem algum relato, né, algum dado sobre prejuízo devido a um ataque. Olha, eu vou até avançar um pouquinho aqui para falar um pouco sobre isso. É uma excelente pergunta, Everson. Primeiro, para a gente entrar nesse assunto, uma coisa que eu comentei é tudo em relação à medida de risco, a uma avaliação de risco, né? De maneira bem simplista, sem entrar no conceito de assessment de risco, né, bem superficial, o risco ele vai ser medido aí de acordo com a probabilidade e o impacto, né? Então, quanto mais provável, aumenta o nível de risco, quanto maior for o impacto também aumenta, e você vai ter a combinação desses dois fatores aí para medir o seu risco, né? Falando primeiro do impacto. Um dos impactos que a gente pode falar é o impacto financeiro. Vamos passar por alguns deles aqui para a gente comentar um pouco. Primeiro, perda de dados, né? Então, o impacto, obviamente, é você perder os seus dados ali, né? Então, você pode ter dados excluídos, apagados, corrompidos, e você vai perder um dos tripés ali da segurança da informação, que é a disponibilidade dos dados. Você perde acesso a esses dados, e dependendo do que você perde, é bastante relevante, né? Multas de processos. Então, nessa perda de dados, pode acontecer também do vazamento desses dados, né? Eles vão ser expostos. Então, você pode receber sanções, por exemplo, agora aqui no Brasil, da LGPD, né? É um exemplo de você receber sanção administrativa, né? E dependendo do contexto, até responder em outras esferas, né? Então, dependendo de quanto que o titular de dados se sinta lesado, ele pode acionar você com base na LGPD em outras esferas, né? Interrupção operacional. Então, se você perde os dados, você perde acesso a uma plataforma, perde acesso a um sistema, você tem uma interrupção operacional, né? Vou pegar um outro exemplo que aconteceu também em 2016, foi um ano bem movimentado. Houve um ataque de ransomware no metrô de São Francisco, que encriptou diversas máquinas e eles não tinham como operar o sistema de pagamento de passagem, né? Então, o que aconteceu é que eles liberaram as catracas durante um dia, né? Então, durante um dia inteiro, continuou funcionando o metrô, só que não houve cobrança. Todo mundo entrou ali sem pagar nada, até que fosse restabelecidos os sistemas ali de cobrança de novo. Então, isso causou um impacto
bem considerável ali na parte operacional do sistema, mas também, né, junto com multas e processos aqui, também causou um impacto financeiro. Né? Colocar pessoas em risco, né? Então, dependendo dos dados vazados, a gente pode ter pessoas em risco. Né? Eu estava vendo ontem ali, né, no jornal, a notícia que está sendo falada aí, por exemplo, um promotor, se eu não me engano, foi assassinado e os matadores ali investigaram as redes sociais da esposa dele, eles estavam em lua de mel, parece, investigaram as redes sociais da esposa dele ali para encontrá-lo, saber onde ele estava, né? Então, dependendo dos dados que são vazados, isso pode colocar, claro, eu fui num exemplo extremo, mas a gente tem vários níveis ali de risco que as pessoas podem estar expostas por terem seus dados vazados. O mais provável aí é um risco de uma fraude financeira, que é o que a gente vê com bastante frequência até, né? E o dano à reputação, que no final das contas também causa um impacto financeiro, né? Na GDPR, lá da União Europeia, né, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, de privacidade da União Europeia, no qual a nossa LGPD foi muito baseada nela, o maior impacto financeiro foi por conta de perda de negócio depois de um vazamento de dados ou de uma violação de dados que a empresa ali, dados pessoais que a empresa cometeu. Isso foi muito maior do que as próprias multas, né? Então, as empresas tiveram mais prejuízo com perda de negócio por conta de dano reputacional do que com pagamento de multa. Então, Emerson, é difícil responder de maneira precisa. Existem alguns estudos, eu não tenho muito totalmente aqui os números, depois eu posso te mandar, mas existem alguns estudos que falam quanto que custa, em média, um ataque cibernético, né? Mas os danos, os impactos, né, não tangíveis, eles são, às vezes, maiores do que aqueles que são tangíveis, né, os que a gente sente ele num primeiro momento, sente diretamente. Né? Então, só para exemplificar um pouco mais ainda isso em relação ao dano material, mas só que é uma coisa a longo prazo, que a gente pode chamar de não tangível, tem um estudo ali feito pela Comparitech, onde 34 empresas que operam na Bolsa de Nova, ou operavam na Bolsa de Nova York foram examinadas por 3 anos, né? Então o valor de mercado das empresas por 3 anos, né? E o valor de mercado das mesmas empresas por 3 anos também, depois da divulgação de uma violação de segurança. Né? Veja que as empresas perderam o valor de mercado delas aí em mais de 30%. Né? E é uma coisa, claro, além do impacto que eles tiveram com dano direto, os custos ali com o time de técnico para recuperar sistema, qualquer coisa que tenha acontecido, em 3 anos depois eles ainda sofriam as consequências. Né? Então, é difícil dar um número preciso, mas a gente consegue ver aqui um impacto bem razoável. Um outro estudo que eu não coloquei nesse slide, mas eu estava lendo há pouco tempo atrás, é que 25% das pequenas e médias empresas declaram falência em até 1 ano depois de sofrerem um ataque cibernético. Né? Então, cara, a gente pode ver que realmente o negócio é bastante sério, né? Ok, probabilidade agora. Né? A gente falou um pouquinho do impacto, agora falar um pouquinho das probabilidades. Né? O quão provável que é o que acontecer um incidente de segurança. Né? Primeiro, volume de dados. Né? A gente tem muito mais dados sendo gerados e trafegados hoje em dia do que há alguns anos atrás, e o crescimento é exponencial. Inclusive, tem um número divulgado pela Forbes em 2019, esse número não foi atualizado, então é o último dado que eu tenho de 2019, é que entre 2017 e 2019 foram gerados mais dados do que em toda a história da humanidade. Então, bom, dá para a gente ter uma ideia do crescimento realmente exponencial aqui do volume de dados existente, né? Então, claro, quanto mais dados existem, maior é a probabilidade de acontecer aí um vazamento, um mega vazamento, como alguns que a gente viu que nós vimos recentemente, né?
Quantidade de coisas conectadas. A gente falou de IoT, tem computador, 5G aí já vai impulsionar isso muito mais. Então, isso reforça, né, o que a gente já falou um pouquinho atrás, né? Quanto mais dispositivos conectados, maior é a superfície de ataque, então maior é a chance da gente ter sofrer um ataque. Pessoas conectadas também, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o estudo me esqueci o nome da instituição, mas mais de 80% das residências hoje possuem internet, né? Então, a gente é um país bastante conectado, né? E, obviamente, nem todas as pessoas têm o conhecimento para tomar as medidas adequadas ali em relação à segurança. E só como, né, já que a gente falou que nós somos um dos países mais conectados, fazendo uma curiosidade, a Kaspersky, Kaspersky, né, ela publicou um estudo onde o Brasil é o país que as pessoas mais clicam em link de phishing. Né? Então, nós somos o país que mais clica em phishing no mundo. Então, é um indicador interessante aí. Né? Quantidade de camadas de segurança, né? A gente vai falar rapidinho dessas questões de camadas de segurança e as forças dessas camadas. Né? Beleza, vamos falar um pouquinho das camadas de segurança. Até pouco tempo atrás, uma abordagem bastante aceita para proteger os ambientes era uma proteção perimetral. Né? Coloca ali um firewall robusto, tira o sistema da internet, deixa só offline, e aí você teria, né, um perímetro muito bem protegido, né, quase intransponível, então você tem todo o seu sistema aqui dentro desse perímetro seguro. Mas agora acontece, né, a linhazinha ficam pontilhada aqui, o que acontece é que é muito mais difícil você delimitar o perímetro de um ambiente. Para você trabalhar, você não precisa estar dentro da rede local. Você não precisa ir até o seu local de trabalho para você começar a trabalhar. Você vai ter essas ferramentas, você vai estar fora do seu ambiente físico de trabalho, mas vai estar trabalhando como se estivesse no local. Tem a questão do Bring Your Own Device, BYOD, né, onde você pode levar os seus próprios dispositivos para o ambiente de trabalho. Hoje em dia isso é muito comum, né? Então, poucas empresas que proíbem isso ainda e poucas áreas que proíbem isso ainda, né? Então, a delimitação de maneira clara do perímetro, ela é mais difícil, né? Então, o perímetro ele é mais cinzento, né? Já que você não tem uma proteção, um ambiente físico único e exclusivo para você trabalhar. E por isso que a proteção perimetral ela ainda é importante, ainda a gente deve pensar em firewall, pensar em proteção de intrusão, etc. Mas ela não deve ser o único, né, a única estratégia, né, que você deve usar para se proteger. E aí que a gente fala das camadas de proteção, né? Primeiro, a gente pode falar de uma abordagem, só citar, ela é bem profunda, bem interessante também, mas citando aqui que é o Zero Trust, que ela parte do princípio de que nada nem ninguém é confiável, zero confiança, né? Nessa abordagem aqui, um conceito bem aceito é que a identidade é o novo perímetro. Você garantir que você é você enquanto usuário, um dispositivo garantir que ele é realmente aquele dispositivo passa a ser o novo perímetro, né? Porque eu entro no ambiente a partir do momento que eu garanto que eu sou aquela pessoa, ou eu deixo um dispositivo entrar no ambiente a partir do momento que eu garanto que aquele dispositivo é realmente aquele dispositivo, né? E aí existem diversas formas de fazer isso, né? E ainda nessa questão do perímetro e da identidade como perímetro, né? Primeira coisa é a autenticação, que é justamente o que a gente acabou de falar, garantir que você é você e que o dispositivo é o dispositivo. Ou seja, se alguém tirar a sua câmera e colocar uma outra câmera
igualzinha, mas só que com uma adulteração ali no firmware, com algum código malicioso que vai tentar se movimentar lateralmente, o ambiente ele deve reconhecer isso, né? Então, depois de autenticado, garantir a sua identidade, você deve ser autorizado e a gente deve usar o princípio de menor privilégio. Então, a autorização deve entender que você tem o menor acesso possível ao sistema, né? É melhor que os operadores te peçam mais recursos, mais privilégios, do que você tenha que revogar esse privilégio depois, até porque é muito mais difícil de você identificar um privilégio concedido indevidamente, né? E só lembrando de novo daquela expressão, configuração é a nova vulnerabilidade, né? Então, você conceder privilégio maior do que o usuário precisa efetivamente para exercer seu trabalho é uma falha de configuração. Uma outra camada de segurança envolve a questão de privacidade das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar na privacidade. Há algum tempo atrás era muito normal e era até válido, assim, do ponto de vista de negócio, a gente ter todos os dados possíveis. Quanto mais dados, melhor. Eu posso usar isso algum dia, talvez eu não use agora, mas se eu tiver esses dados e precisar, vai estar lá comigo, né? Hoje em dia isso não é aceito mais, não é uma boa prática em relação à privacidade e nem é aceito mais do ponto de vista legal. A LGPD, ela regula sobre isso, né? Então a gente tem que ter em mente a privacidade tanto dos usuários dos sistemas quanto a privacidade das pessoas que são impactadas por esse sistema que não são usuários, né? Quem entra numa loja ou quem está andando numa rua numa situação de monitoramento público, a gente tem que ter em mente a privacidade, né? E uma outra camada que seria, então, mais pensando do lado de auditoria e do fabricante mesmo, né? Então, por exemplo, o seu fabricante ali, né, o seu provedor de soluções, ele usa sistemas de frameworks de desenvolvimento seguro, usa ali alguns tipos de DevSecOps, ele executa testes de penetração realizado por empresas autônomas, terceiras e independentes para garantir que os sistemas são realmente seguros, né? Tem como você fazer auditoria ou solicitar auditoria, está em conformidade com os regulamentos aí de tanto a parte legal quanto regulamentos aí adotados como boas práticas aí pelo mundo de tecnologia, né? Então são coisas a se pensar, tá? E só chegando perto do final aqui, todas aquelas boas práticas são, sem dúvida, super importantes, mas o que a gente deve ter muito bem em mente aqui, que é uma forma mais fácil de você garantir a segurança, ou pelo menos ficar mais próximo de uma garantia de segurança dos seus provedores de tecnologia, são as certificações, né? Um provedor pode dizer, eu faço o pentest, teste de penetração, né? Mas e se no pentest foi encontrada a vulnerabilidade? Qual que é a garantia de que ele vai resolver aquela vulnerabilidade? Né? Nenhuma, né? A decisão, no final das contas, é da própria empresa. Mas as certificações garantem que requisitos mínimos foram cumpridos, né? Então, aqui são alguns exemplos de certificações que a Genetec possui, tanto para produtos, para empresa e para recursos até de produtos, né? Aqui só para citar rapidinho também, né? A gente está em conformidade com os principais regulamentos aí de privacidade. Então, desde 2018, a GDPR ela está em vigor. Então, antes de 2018, a gente começou a se preparar para atender a GDPR e, consequentemente, se tornou mais fácil para que a gente conseguisse atender outros regulamentos de privacidade e proteção de dados globais, como a LGPD, já que a gente já tinha um framework robusto aí de privacidade, né? E por último, aqui só para deixar aqui para vocês, o site da Genetec, né? Dentro do site da Genetec, uma das páginas, a gente tem esse Trust Center. Ali a gente tem diversos vídeos, dicas, está em português ali, falando sobre o approach Genetec em relação
à cibersegurança, falando do approach Ginetec em relação à privacidade de dados, as certificações que nós temos, dando uma explicação rápida sobre essas certificações, né, para que elas servem. Então, vocês podem consultar ali para ter mais detalhes, né? E eu também fico à disposição, né, para responder qualquer pergunta aqui. É um tema bem vasto, né, gente? Eu passei aqui deu uma pincelada nele, a gente tem muito mais conteúdo, então se alguém quiser aprofundar, tiver interessado, tiver um projeto para discutir, a gente tem aumentado o número de requisições de RFI, né, sobre cibersegurança e privacidade, tem aumentado bastante. Então, a gente tem um time especializado que cuida dessa parte de segurança para projetos e que pode te apoiar nisso, inclusive junto com o seu cliente, se for o caso, tá? Então, eu fico à disposição. No LinkedIn vocês conseguem me encontrar fácil lá, o Eric Melo, né? Então, o Eric vai ser fácil de encontrar, não deve ter tantos assim, né? E fico à disposição e obrigado aí pelo tempo e pela atenção de vocês. Super obrigada, viu, Eric? Desculpa, tem uma dúvida aqui. Em relação à segurança, bacana a pergunta, né? Essa garantia de segurança de informação, tanto nas soluções em servidor, on-premise, quanto em cloud, Security as a Service, como Stratocat, certo? Certo, né? O approach, né, a abordagem aí da segurança cibernética para ambiente em nuvem, ela é diferente, né? Não deve ser a mesma, apesar de a nuvem nada mais ser do que um conjunto de servidores rodando em um data center, né? A abordagem é diferente por conta da forma de comunicação, a facilidade que você precisa ter para estabelecer uma comunicação com esse data center. Então, existe sim uma abordagem diferente. Você citou o Stratocast, que é a nossa solução de gerenciamento de vídeo em nuvem, e é um ponto interessante, porque diferente do que a gente configura, né, do que a gente usa para proteger a conexão de uma câmera on-premise com um servidor on-premise, no Stratocast a gente tem um tunelamento seguro mesmo, né? Então é uma forma ainda mais robusta que mantém a facilidade de conexão desse dispositivo, da câmera que está on-premise com o Stratocast que está na nuvem, sem sacrificar a segurança. Então, sim, isso se aplica e deve se aplicar tanto on-premise quanto na nuvem, né? E é bom também ter em mente que não é só porque está na nuvem que você tem mais vulnerabilidades, tem mais riscos, tá? Então, a gente pode depois marcar uma outra conversa para falar só de nuvem, é bem interessante também, mas se alguém tiver uma demanda de algum projeto em nuvem, fique também à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a essa parte de segurança. Obrigada aí, pessoal, pela audiência. Um abraço para vocês e até a próxima, viu? Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Até mais.